Pessoal, boa tarde. Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Edson Isidoro, iniciando aqui mais uma live neste sábado, dia 18. Enquanto nós aguardamos aí as pessoas acessando, né, a nossa transmissão. Enquanto isso, eu vou tomando um café forte aqui para dar aquela animada, a gente poder discutir alguns assuntos. Quero já agradecendo aí a todos que estão entrando para participar de mais uma live, onde nós vamos trazer aqui assuntos de interesse dos nossos munícipes. É interessante dizer que aquele que sabe tocar gaita, né, meu amigo Félix, tocar violão, agora há pouco estava aí vendo uma live dos meninos aí tocando aí, estava muito bacana. Então cada um, né, quem é artista, quem sabe recitar aí poesias, cada um contribui da forma como pode, cada um informa como pode, e no meu caso aqui é trazer informações para vocês e discutir um pouco daquilo que acontece no nosso município. Como eu já disse aqui em Soretama, nós temos uma dificuldade muito grande de ter acesso às informações e principalmente discutir o cotidiano político e administrativo do nosso município. É importantíssimo nós deixarmos claro aqui, eu principalmente, que embora a gente tenha um pé na política, isso não quer dizer que nós não devemos discutir alguns assuntos e tampouco deixar de fiscalizar, observar aquilo que acontece em nossa sociedade, principalmente no que diz respeito ao trato ao dinheiro público, de que forma eles estão administrando isso. Devemos lembrar que aquilo que se faz com o dinheiro público, na verdade é o nosso dinheiro, é o dinheiro de impostos que são pagos, vocês pagam, e com isso o gestor deve aplicá-lo e aplicá-lo bem. Agradecendo já a todos aí que estão acessando, doutora Sandra Gomes, minha amiga, gente boa, obrigado aí, doutora, pela participação aí, de estar prestigiando essa live. O Anderson também, doutor Anderson, sou leitor assíduo dos seus textos, Ana Tatinha, Robson, entre tantos outros aí que estão já acessando para a gente iniciar. Olha, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, não sei se vocês viram aí, ontem o governador ele determinou que ainda continue fechada ainda as academias, cinemas, até o dia 30 de abril. Com isso, cinemas, boates e templos religiosos, né, o decreto, na verdade, estabelece que as igrejas, os pastores, as lideranças aí religiosas, que vão organizar e gerenciar essa questão. Não teve nenhuma proibição, digamos assim, aos templos religiosos, né? Mas ainda continua boa parte do comércio fechado, inclusive um apelo que eu faço aqui às autoridades locais. Sei que isso é uma determinação do governo do estado, mas é de grande importância que a administração veja a situação do comércio local, hein? Por quê? Porque nós temos o segundo ano consecutivo de prejuízo para esses comerciantes. A primeira foi essa obra aí, que nem terminaram ela ainda, né? Fizeram ela aí na maior morosidade, jogaram um asfaltozinho e o comércio foi prejudicado no primeiro ano, safra do café veio. E a segunda agora é essa questão da pandemia, do Covid-19. E aí os comerciantes estão amargando no prejuízo. Então é hora da administração pública no município tomar as devidas ações para tentar diminuir esse prejuízo, que ela inclusive começou lá atrás e infelizmente agora com esse azar, né? Luciana Celino, boa tarde, um abraço, Luciana. Pessoal, é o seguinte, antes de entrar no assunto aí qual eu quero tratar, eu quero falar que está faltando gás de cozinha no município de Soretama e muitos outros, como toda a parte do país. Se vocês fizerem uma busca, vocês vão observar que as empresas que produzem, né, o gás e distribuem, a exemplo, por exemplo, da Liquigás,
ela está deixando claro, gente, que não vai haver um desabastecimento a ponto das pessoas ficarem sem o gás, a não ser que as pessoas vão até os comércios comprar dois, três botijões de gás de uma vez. Não tem necessidade disso, tem muita gente fazendo isso, e isso está criando um problema, porque na hora que falta e quem não tem condição de ter estoque, está acontecendo o quê? Está ficando sem gás de cozinha, então não precisa disso. Quem tem condição de manter, né, sem ir comprar e fazer estoque, não precisa, deixa. As pessoas estão tendo essa dificuldade. E esse desabastecimento, às vezes ele é temporário. Acaba hoje, mas daqui a 2 dias, 3 dias, chega e o comerciante consegue vender. Agora, se você for lá comprar 2, 3 botijões para deixar em estoque sem necessidade, vai faltar para quem não tem condição de fazer isso. E é o que está acontecendo. Estou vendo aí nas redes sociais pessoas querendo comprar gás de cozinha e não está conseguindo. Beleza? Seguindo aí, vou deixar um abraço para o Vandos, Fabrícia, a Carla também, Carla Rui, tem participado bastante, o Marcelo do Som e todas as pessoas mais que estão aí contribuindo, ajudando. E pedir a vocês, quem puder doar 1 quilo de alimento não perecível, uma carne, uma verdura, um legume, procura o Vandos, fica na rua Henrique Alves Paixão, aqui frente a Bueno, né, no salão dele. Contribui, quem puder contribuir com um pouquinho aí, porque o trabalho deles está muito bacana e eu acho que é isso aí, né? Quem pode ajudar, tem que ajudar. Se não for com produtos, que seja com a mão de obra, uma horinha do seu tempo. Então tá aí, fica aqui no salão, na rua Henrique Alves Paixão, em frente a Bueno. Tem o telefone do Vandos, que é o 99915 5109. E também do Marcelo. O Marcelo está sempre rodando por aí, o Marcelo Propaganda, aquele gordinho, né? Que gosta de fazer uma zoeira aí na rua, uma zoeira boa. É o 99885-9907, tá bom? E deixar aí os meus agradecimentos e 1 milhão de parabéns e aplausos para vocês. Vocês sim merecem esse parabéns e o reconhecimento, porque vocês não têm obrigação de fazer, mas fazem de forma solidária e como cidadãos, tá certo, gente? É esse tipo de pessoas aí que merece aplauso e, às vezes, da boa forma, se dizer até a bajulação. Agora, alguns outros aí que têm o dever de fazer, não merece não. Não tem necessidade disso. São pagos para que façam, tá bom, gente? Gente, vamos lá. Eu quero pedir desculpa a vocês pelo seguinte. Eu iria apresentar uma live hoje, falar sobre um assunto que me incomoda muito no município de Soretama. Não só aqui, como em muitos municípios isso acontece, mas eu tenho que falar da casa onde eu moro. Eu tenho que falar da casa do vizinho. Que é a questão de nepotismo cruzado, de vereador com familiares dentro da prefeitura, de prefeito nomeando pessoas em cargos com o caráter único, exclusivo de fazer politicagem, entre outros assuntos. Mas devido a esse último acontecimento no nosso município, que causou uma grande repercussão, uma polêmica gigantesca, e eu vou falar bastante sobre isso agora, eu quero pedir desculpas, eu não vou poder falar sobre esse assunto, o qual eu havia prometido, sobre a questão das contratações, e que eu, do meu ponto de vista, eu digo irregulares, porque são desnecessárias e que tem hoje um viés unicamente político, exclusivamente político e principalmente no sentido de comprar apoio político de forma disfarçada. E sem falar da pouca vergonha que é vereadores no município, que esquecem que, além de tudo, além dos outros princípios, é imoral eles terem lá pessoas lá dentro da prefeitura e, infelizmente, isso é uma prática que perpetua em nosso município. E eu quero falar sobre isso. Peço desculpa, não vou falar sobre isso hoje, vou deixar para uma próxima oportunidade, porque hoje eu quero falar sobre essa grande polêmica da distribuição das cestas básicas e alguns alimentos produzidos pelo homem do campo, os agricultores do nosso município. Lembrando a vocês que, se vocês compartilharem essa live, curtirem, na próxima vez vocês vão receber aí um recado no perfil de vocês, que eu estou num novo vídeo, uma nova transmissão, e também, se vocês compartilharem, vocês vão fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Isso é importante, por quê? Porque as informações que eu trago aqui são informações as quais eu tenho o máximo cuidado de fazer um trabalho de pesquisa
eu estou sempre respeitando o contraditório, porque se eu falar algo aqui e a pessoa se sentir ofendida ou precisar de um espaço, uma resposta, ou que eu me retrate, eu não tenho dificuldade em fazer isso, até porque eu acho que o respeito cabe em qualquer situação. Principalmente se nós analisarmos pelo ponto de vista que nós discutimos assuntos no município que são assuntos espinhosos. Assuntos que infelizmente agradam a alguns e desagradam outros. E isso às vezes é ruim. Por quê? Porque muitos que às vezes se sentem, né, digamos assim, incomodados com o que a gente fala, às vezes faz por falta de conhecimento ou porque de repente estão sendo servidos de alguma forma, né, por político, administração pública e ficam chateados, né? Para falar de outra forma, alguns não querem perder a tetinha. Então, quem incomoda é óbvio que vão achar ruim. Mas vamos lá, sexta base do município de Soretama. Vou direto ao assunto e dizer o seguinte: eu acho que o prefeito do município de Soretama, o senhor Alessandro Broedel, se ele parasse para pensar de forma correta, ele deveria pedir desculpas aos agricultores e ao homem do campo, principalmente os que fazem parte da Associação de Agricultores da Agricultura Familiar, a CAF, né? Eu vou falar um pouco mais, vocês vão entender o porquê. Porque o senhor Alessandro Broedel, o prefeito, com sua administração, ele teve um ato um pouco, né, reprovável nesses últimos dias, e eu vou explicar a vocês e vou provar por que é que eu estou falando isso. Diz respeito à entrega das cestas básicas. Como nós podemos observar, nós já estamos há mais de 40 dias nessa situação desse isolamento social, com o governo falando, fique em casa. E o povo, nós podemos ficar, mas como nós vamos comer? O comerciante, eu fecho meu comércio, mas quem paga minhas contas, paga meus funcionários, demito, não demito, e tem essa balela toda aí. Balela não, essa enrolação, esse jogo político, a gente observa que tem um jogo político por trás disso aí, além da necessidade de se confiar nos estudos científicos, né, naquilo que são dados concretos e que nós sabemos que a doença aí está. Ela existe e ela, de certa forma, pode sim matar. Mas tem muita coisa que a gente não entende. O Mandetta foi demitido pelo Bolsonaro. Ele falou em isolamento social, num braço, num beijo, fique distante, etc. O momento é um momento de muita cautela, mas ao ser demitido, o que aconteceu? O Mandetta foi sambar em frente às câmeras, beijar, abraçar e cantar como se tudo estivesse normal. Então a gente fica um pouco meio perdidos. Então, voltando a falar sobre essa questão do Covid-19, tem 40 dias que nós estamos aí nessa situação, mais de 40 dias, e nós não vimos uma atitude concreta da Prefeitura Municipal de Soretama no sentido de se organizar, isso já lá no início do isolamento, das pessoas ficando em casa, sem trabalhar, daqueles pobres coitados que infelizmente são fragilizados economicamente. Nós não vimos nada disso no sentido de se organizarem e observar a necessidade dessas pessoas. Nós começamos a ver isso agora, essa semana, quando a prefeitura divulgou, há uns dias atrás, eu tenho aqui os dados, as informações, a prefeitura divulgou que distribuiria cestas básicas e alimentos dos agricultores aí do homem do campo no dia 16 e também no dia 17. Só que chegou no dia 16, a prefeitura lá entregou nas escolas algumas verduras, não, na verdade verdura, alguns legumes como abóbora, raízes como aipim, batatas, enfim, e banana. O que aconteceu? As pessoas estavam sendo avisadas pela prefeitura e foram avisadas que elas receberiam alimentos além, né, daquilo que compõe a cesta básica, que são esses legumes, verduras, etc., que também receberiam outros tipos de alimento, arroz, feijão, etc. Ao chegar nas escolas, diga-se passagem, de forma muito mal organizada, porque eu circulei a cidade, pude observar, inclusive fiz vídeo de longe, conversei com algumas pessoas conversaram comigo sem saber quem eu sou, e as pessoas estavam muito revoltadas, e revoltadas pelo fato de terem que sair das suas casas para chegar até as escolas, enfrentar fila e chegar lá e encontrar o quê? 2, 3 raízes de aipim, abóbora, uma parte de uma abóbora, algumas batatas e, enfim,
Essas pessoas frustradas ficaram revoltadas. Ficaram revoltadas. Então, o que aconteceu? Essas pessoas, elas saíram de lá, algumas, reclamando e mostrando que não estavam satisfeitas. Por quê? Porque a prefeitura disse que entregaria cestas básicas. Olha, quero deixar claro por que o prefeito deve pedir desculpas. Porque isso gerou um alvoroço na nossa cidade tão grande e algumas pessoas realmente cometeram excessos de dizer que aquilo não era comida nem para porco, o que eu não concordo. Até porque, quero dizer ao senhor prefeito, a sua turma, que fica aí fazendo politicagemzinha, vocês sim fazem, e mandando conversinha via WhatsApp em grupo que vocês têm para tentar criar tumulto naquilo que a gente fala e fala com propriedade, com responsabilidade, falaram que estava havendo uma conversa de que os produtores rurais mandaram esses alimentos para as escolas, alimentos ruins, em má condição, e o povo reclamando, e isso chegou distorcido para alguns até entendem, mas não dá o braço a torcer, querem ficar do lado da prefeitura, e eu vou falar por quê, e isso gerou esse alvoroço todo no município de Soretama. Gente, se tem alguém culpado nisso é a própria prefeitura. Por quê? Se ela montou um cronograma para entregar uma cestinha básica em 2 dias, por que não em 1? E já entregasse tudo junto, para as pessoas saírem de suas residências e ir lá buscar os alimentos, a cestinha básica, com arroz, feijão, macarrão, uma carne e as verduras que esses produtores produzem com muita dificuldade, de passagem. Inclusive, vocês da prefeitura e outros foram tão injustos comigo que falou que eu critiquei o homem do campo, etc. e tal, o que não é verdade. Que aqui no meu pôster, o que eu tenho aqui são fotos da cidade, o que eu mais valorizo aqui é a produção de vocês. Não só isso, como quando eu fui vereador no município de Soretama, eu sempre fui um vereador que eu olhei para o homem do campo, nas questões da conservação das estradas, de cobrar o prefeito, questão de segurança pública e entre tantas outras situações que quando ninguém tinha coragem de falar por vocês, quem falava era o Edson Isidoro. Sabe por quê? Porque o Edson Isidoro nunca teve rabo preso. Nunca fiquei preocupado em colocar parente meu em prefeitura, fazer jogadinha com o prefeito, nem nada. Então por isso que hoje eu estou aqui dando a minha cara a tapa, tá certo? Para mostrar para vocês que eu não devo nada para essa turma de gente que está na prefeitura, nem as que passaram, e assim eu pretendo continuar sendo cidadão comum ou como político, tá certo, gente? Então o que aconteceu? O prefeito, de forma desorganizada, de forma incompetente, colocou os produtores rurais numa situação vexatória. De que forma? Se ele buscou a produção do homem do campo lá, que não foi doada, eu vou falar sobre isso, algumas pessoas estão falando, coitadinho dos produtores rurais, não, porque eles ajudaram e tal, e que isso foi doado. Não foi doado, foi comprado. E eu acho que é isso mesmo, tem que comprar deles mesmo, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí o que aconteceu? O prefeito, ao invés de entregar tudo de uma única vez, não sei se é querendo fazer uma politicagemzinha para mostrar para o homem do campo que as pessoas estavam vindo lá só buscar verdura, aqueles legumes, aquelas raízes que o produtor produz, e sair com aquilo para mostrar, tá vendo aí? Hoje foi entregue os legumes, a abóbora, amanhã vai ser as cestas básicas. Pode ter sido isso? Pode. A outra situação seria a prefeitura, de forma incompetente, sem planejamento, já sabendo que as pessoas iam precisar de cesta básica, ao invés de ficar perdendo tempo com contratação de arbitragem caríssima, obras caríssimas, dando contrato para os próprios parentes, senhor prefeito, que eu vou falar sobre isso no final, como o senhor está fazendo, que é imoral. É imoral, senhor prefeito Alessandro, o que o senhor está fazendo. É no mínimo imoral. Eu tenho advogados que estão assistindo a minha live. Eu já vi pelo menos 4 aí entrando na minha live participando. Vocês sabem disso. É imoral o prefeito dar um contrato de R$500 mil para o parente, para o seu comércio. Mas vamos voltar nas cestas básicas. Aí o que aconteceu? O prefeito pegou 2 dias de cronograma, dia 16, dia 17. No dia 16 entregou pouquíssimos alimentos. Não se trata de falar que os alimentos são ruins, que não servem para a alimentação. Quem falou isso, infelizmente, não é conversa, não foi o que o Edson disse.
Foi as pessoas que usaram, foram lá na minha postagem, diga-se de passagem, foi uma postagem muito curtida, muito comentada, teve os que não gostaram, que se distorceram e não querem entender a realidade. Eu, em momento nenhum, como está lá, sem edição, sem nada, em momento nenhum, eu desfiz e nem tampouco diminuí a importância desses alimentos produzidos pelos nossos produtores rurais, principalmente pela associação ACAF, né? Em momento nenhum. Quem falou, aí se responsabilize lá. E cada um, vocês têm que pegar cada um, seu Alessandro, seu Fernando Camilete, vocês que ficam aí fazendo essa picuinha e outros que ficam aí também porque ganham dinheirinho pela prefeitura, peguem lá cada um dessas pessoas e as responsabilizem, até porque muita gente nas ruas estavam reclamando disso e revoltados, porque foram lá para buscar uma cesta básica, ainda que tivesse os alimentos complementares, abóbora, banana e etc. juntos, e só saíram com isso. E falou que ontem, no dia 17, que eles iam entregar o restante das cestas básicas. Está aí no cronograma da prefeitura, e a prefeitura não cumpriu. Ela meteu os pés pelas mãos, eu tenho certeza que eu estou falando, inclusive eu peço ao senhor Alessandro, prefeito, e quem mais quiser, que essa live minha deve demorar mais uns 20, 30 minutos ainda. Se o senhor está achando que eu não estou falando a verdade, eu convido o senhor ao senhor me aguardar em frente à minha casa e vamos até a prefeitura, vamos até onde estão essas cestas básicas e o senhor me mostre se eu estou falando mentira, porque eu tenho certeza que até no dia 16, que foi o dia que o senhor começou a distribuir essas bananas, essa empim, esses produtos comprados dos produtores, o senhor não tinha ainda terminado de organizar a aquisição das cestas básicas. E o senhor até hoje ainda não terminou, tanto é que o senhor publicou um novo cronograma falando que hoje o senhor está entregando merendas em algumas escolas, as cestas básicas, e algumas escolas indo lá entregar, e para ir lá para os alunos buscarem. Ainda colocou lá ainda que tem uma ordem de alfabética para ser respeitada, né, de letras iniciais dos nomes, e aonde o senhor está distribuindo isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a Cooperativa de Agricultura Familiar do município de Soretama, essa, né, digamos assim, não deixa de ser uma associação, ela não deu alimentos para ninguém. Eu vi pessoas aí, mas poxa, coitados, tal. Gente, isso é comprado. E no ano passado, vou falar aqui para vocês, no ano de 2018 e o 2019, o que isso equivale junto às finanças do município de Soretama. Lembrando que o prefeito está fazendo certo em comprar essa alimentação dos produtores rurais local. Isso aí não merece parabéns, porque lei tem que ser destinado no mínimo 30% do dinheiro que vem para a merenda escolar, para essa área da educação, no mínimo 30% para adquirir esses produtos. Isso é lei federal. Não é nem o Ismael, não é nem o Alessandro, não é nem fulano que poderá entrar na prefeitura que está fazendo isso que é bonzinho, não. Agora, tem alguns prefeitos que compram mais de 30%, menos de 30% ou chega até 30%. Isso aí é fato. Alguns valorizam mais a produção local e outros menos. Mas só para vocês terem uma ideia, vou passar aqui para vocês. O ano de 2018, do dia 1º de 2018 até 31/12/2018, a prefeitura comprou R$ 356.976,68 da CAF, que é o produto, né, que vem do homem do campo, dessa cooperativa, e entregue nas escolas. Mais de R$ 350 mil em 2018. Nesse ano passado de 2019, foram R$ 366 mil, tá certo? Do dia 1º até dia 1º de janeiro até 31/12/2019, pelo menos foi o que foi pago, tá certo? Então, eu tenho que fazer uma observação aqui, como muito bem dito aqui a Luana Rodrigues. O homem do campo, ele está recebendo pelo que ele está produzindo e entregando, mas ele não fez nada também de extraordinário no sentido de falar, não, nesse momento de pandemia, eles estão recebendo por isso. Aí algumas pessoas aí distorceram o assunto e falaram, não, tadinho, o homem do campo, tanta
peleja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque entregou e o povo é ingrato. Não foi doado, gente, isso foi comprado, adquirido. E aí entra a questão da qualidade. O que nós temos que fazer como cidadãos? Independente de quem está fornecendo, se é o homem do campo, ou se é uma empresa lá de Vitória, ou se é um supermercado do município, nós temos que, como cidadãos, verificar se existe qualidade nesses alimentos, se não está com data de vencimento, se eles estão entregando realmente aquilo que a prefeitura está comprando, tá certo? Então, que fique bem entendido isso. Aí eu quero entrar aqui num detalhe, e vocês vão entender por que eu vou repetir de novo que o prefeito tinha que pedir desculpas à CAF. Por quê? Quando estourou essa situação, que ficou uma situação vexatória e deixou claro, mostrou de forma explícita, desnudou essa administração do município, que ela tem muito mais maquiagem do que necessariamente praticidade e eficiência, mostrou que eles eram incompetentes. Quando a coisa foi para a rua, que deu o ribuliço que deu, juntou aí o senhor Alessandro, querendo ou não, o secretário de Agricultura, entre outros, e começou, vamos jogar a responsabilidade para quem? Para um pré-candidato a vereador, para um pré-candidato a prefeito, para o fulano de tal que fica lá no Facebook postando as coisas, para Beltrano, mas eles não tiveram responsabilidade nenhuma, não assumiram, porque sempre agem de forma covarde. Sempre agem de forma covarde. Diga-se de passagem, eu me recordo que quando o atual prefeito, ele não era prefeito e era um outro gestor, o ex-prefeito, o atual prefeito vivia fazendo picuinha, entregando as coisas do ex-prefeito, pedindo as pessoas para colocarem a cara na reta e denunciar. Isso aconteceu muito comigo quando eu fui vereador. Inúmeras vezes eu recebi reclamações e denúncias, algumas eu apurava e denunciava na Câmara e nos outros meios competentes, e muitas delas vinham, inclusive, do próprio Alessandro, que ele não colocava a cara na reta, ele mandava alguém fazer por ele. Né? Então eu estou falando isso, gente, porque no nosso município nós precisamos de virar a página, nós precisamos escrever uma nova história, essa nova história se escreve com informação, discutindo a política de forma clara, sem essa situação aí, como foi criada na questão da merenda escolar. Aí nós vamos voltar a falar. Isso chegou ao ouvido da CAF, essa reclamação das pessoas, minha postagem no Facebook, a reclamação das pessoas que falou, alguns de forma imprópria, falou que nem porco comia aquilo, etc e tal. Realmente, quem não precisa, eu até faço um apelo, quem não precisa, quem achar que de repente aquilo ali não serve, porque não gosta, por exemplo, eu não gosto de chuchu, eu como, mas não gosto, né? Adoro jiló. Então, o chuchu, se eu não gosto e eu ganhar, eu vou procurar alguém que goste, minha sogra, meu vizinho, né? Alguém que está necessitando, e vou lá, vou entregar, ou alguém da minha família vai comer. Agora, falar que nem porco come, então realmente, poxa, pegou mal, e eu quero aqui dizer que nós temos que respeitar o homem do campo nesse sentido, porque tudo aquilo que é produzido, do momento que você prepara a terra, planta, semeia, até a colheita, é duro, não é fácil, custa dinheiro. Então, gente, vamos entender que nós temos que ter respeito pelas pessoas, principalmente nesse momento, que não é fácil. Mas lembrando que não foi nada doado, foi pago. E, de forma correta, essa relação entre a CAF e a prefeitura, eu deixo isso claro. Então, o que aconteceu? Eu quero que vocês entendam o seguinte, aconteceu que aí isso chegou no ouvido da CAF, aí eu quero fazer aqui um comentário que eu tenho que dar um puxãozinho de orelha na CAF, me cabe, porque a CAF, embora seja uma cooperativa de agricultores, mas ela, querendo ou não, ela tem ela é pública também no sentido de nós fiscalizarmos, até porque ela contrata com a prefeitura, se ela contrata com a prefeitura, fornece e vai dinheiro público para lá, logo qualquer cidadão pode sim fiscalizar os atos da CAF e também da prefeitura. Eu não posso me meter no negócio de um comércio de uma empresa particular, de um supermercado do seu Beltrano, da padaria do seu Joaquim, não posso, da loja da senhorita fulana de tal, mas eu posso, sim, a qualquer momento, buscar informações de qualquer relação entre uma empresa e a prefeitura, câmara ou qualquer outro órgão. Tá certo, gente? Então, pra vocês entenderem. Aí vamos lá. Quando estourou que deu esse problema, a CAF foi no Facebook e colocou uma nota lá dizendo o seguinte: os agricultores familiares de Soretama, bem como todos da categoria no Brasil, são beneficiados pela política pública PENAI.
que 30% tem que ser comprado né, para alimentação escolar e etc. e tal. Aí falou que Soretama, alguns cidadãos não reconhecem os esforços realizados, de fato, realmente, que não foi o meu caso, né? E que os agricultores trabalham, né, de forma a garantir chegar essa merenda nas escolas, da suspensão da aula, a nota foi falando sobre isso. Depois falou que com a liberação do governo federal, este início de ano, nesse momento de pandemia, o governo federal autorizou a comprar a merenda escolar diretamente das prefeituras e destinar esse dinheiro para a compra de cestas básicas e alimentação para as famílias dos alunos, tá certo? Então, vejam só. Aí, o que aconteceu? A CAF falou o seguinte, que os produtos ofertados foram colhidos e preparados com a máxima presteza, agilidade, obedecendo à logística. As famílias inteiras, né, se empenharam para colher 10 toneladas de legumes. Olha só, aí vejam só, não estou aqui querendo dizer que isso está errado ou que fizeram de forma incorreta, se realmente, mas cabe fiscalização dessas 10 toneladas. Aí entra os vereadores, cadê os senhores, seus vereadores? Realmente entregou? Quais vereadores foram lá para saber, no momento que entregaram, se tinha realmente 10 toneladas? Isso não é só em Soretama, não. Isso é qualquer lugar do país deve ser feito. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Aí entra a função do vereador, aí entra a função do cidadão. Qualquer um de nós podemos e devemos fazer isso. Alguém faz? Quando alguém faz, igual às vezes eu me meto nas coisas aqui, aí fala que o Edson está querendo se meter que está querendo o lugar do prefeito, etc. É direito meu eu disputar uma política. Mas antes de tudo eu faço como cidadão. Entendam isso. E não é você que fica aí no Facebook falando um monte de abobrinha lá ao meu respeito, que não são todos, é uma minoria, me criticando, mandando mensagenzinha para mim no privado lá, com blá blá blá. E não é vocês que vão fazer eu parar de falar, porque eu tenho plena convicção de que eu não estou errado no que eu estou fazendo. O meu comportamento é um comportamento de fato de cidadão. Agora você que fica aí puxando o saco, batendo palminha para político e achando que por causa dessa mixariazinha, às vezes alguns ganham dentro de prefeitura ou qualquer outro órgão público, vocês têm que ficar submissos a eles, alienados a eles, você está errado, meu amigo, minha amiga. Mude esse comportamento, que quando você enxergar além disso aí, você vai ver que nosso município, qualquer cidade, vai evoluir e muito, tá bom? Então vamos lá, continuando. Olha o que a nota da CAF, que eu achei muito estranha essa nota dela, dizer o seguinte: é fácil falar disso ou daquilo sem ter percorrido o caminho que outras pessoas fizeram, mas não pode faltar o respeito. Então, nós agricultores familiares de Soretama, vamos lembrá-lo, pré-candidato a vereador, prefeito, que para ofender, discordar da atual administração, nos usa como instrumentos para fazê-lo, humilhando diretamente o trabalhador rural que se esforça e se expõe para que não falte comida na mesa. Aí eu já pedi, através de um cidadão muito lúcido, que é o Carlos Cândido, do Incapé, na verdade foi ele que fez contato comigo, não foi eu que pedi a ele, porque quando eles publicaram essa nota, que eu entrei comentando, foi apagada várias vezes lá do Facebook. Não deixaram. E depois o Carlos entrou em contato comigo, que eu vou falar sobre isso aí também. Aí o Carlos entrou em contato comigo, nós batemos um papo, vocês vão ver qual é o outro nível de comportamento de pessoas que realmente são profissionais, que é o caso do Carlos que eu vou falar. Aí, vejam só, vocês viram aqui a nota? A CAF falou que tem pessoas... Eu pergunto, CAF, quais são esses pré-candidatos que fez isso? Porque eu não fiz. Em momento nenhum eu falei da relação de vocês com a prefeitura e nem desvalorizei ou desmereci o trabalho da cooperativa. Porque vocês têm que provar aonde foi falado isso aí. Eu inclusive, gostaria que vocês provassem. Vereador, se alguém fez, aí já é problema deles para lá. Porque eu vi um direcionamento à minha pessoa quando eu postei lá falando que as pessoas estavam sendo humilhadas. E humilhadas mesmo. E repito, o que o prefeito de Soretama fez com sua equipe foi humilhar as pessoas, a saírem de suas casas, contando que iam receber um alimento em maior quantidade, chegar lá para sair com uma banana que o senhor Alessandro deu, sua equipe deu uma banana para o povo, e o povo saiu de lá com a metade de uma abóbora e metade de algumas raízes de aipim. Gente, vocês queriam que o povo fizesse o quê? O povo está dentro de casa, tem 40 dias sem saber se vai sobreviver, se vai morrer todo mundo do mundo, se vai ter emprego no dia seguinte. Aí quando chega lá e
Ninguém, a maioria não reclamou do tipo do alimento, reclamou foi da falta de consideração do prefeito fazer a hora com a cara deles, mais de 40 dias para dar uma resposta concreta e chegar lá com esses alimentos e não encontrar. E ter que voltar no dia seguinte para buscar a cesta básica. Burrice. Por que não juntou tudo e entregou tudo de uma única vez? Foi o que eu questionei. Por que então não reviu essa situação no momento de comprar esses alimentos e fazer uma outra forma para que eles não estragassem? Ah, mas os alimentos poderiam estragar, estava no campo lá, na propriedade do cara, tinha que colher. Aí o outro já disse o seguinte, ah, mas acontece o seguinte, que ia estragar se colhesse, levasse para as prefeituras. Gente, fizesse sopões aí, sopão, desse para a instituição de caridade. Nessa hora, vou falar, o prefeito tem que correr risco. Não pode se acovardar, não. Se não dá para distribuir exclusivamente para os alunos, porque estava em todo mundo ir lá nas escolas buscar, tirando as pessoas de casa. Se é para ficar em casa, estava tirando de dentro de casa. Não entendi isso. Aquela aglomeração, aquele tumulto, que eu tenho vídeos aqui, eu posso mostrar para qualquer um. Então, fizesse e distribuísse. Nessa hora o prefeito tem que correr risco. Eu falo mesmo, quer me prender, me prende, mas eu estou abastecendo, estou fazendo o cidadão comer. Então eu fiz o sopão, a Associação Terceira Idade, juntou a equipe lá, juntou no CEAME, juntou aqui no Vandos, juntou não sei aonde, fizemos para não estragar os alimentos. Por quê? Porque não coincidiu entregar os alimentos no mesmo dia das cestas básicas, que o prefeito de Soretama até hoje não terminou de se organizar e comprar, que eu estou aguardando se eu chegar aqui na porta da minha casa, que eu tenho condição, tranquilidade de dizer que realmente o senhor não se organizou para isso, o senhor está ainda terminando de se organizar. E aí? Então, a CAFEDEF colocou essa nota falando isso. Aí, eu conversei com o Carlos me ligou. Alex, poxa, né, houve isso aí, teve lá a questão dos comentários lá no Facebook e tal, etc e tal. Eu falei, pois é, Carlos. Eu fiquei chateado, porque eu vi que a nota lá estava... A atitude da CAF, me querendo ou não, partiu para o lado político. E eu achei estranho. Aí eu, não, mas é por causa disso. Não, eu falei, não, pera lá, cara. Tem um negócio errado aí. Vocês estão falando que não se metem com política. Mas eu pergunto, como que tem uma foto lá na capa do Facebook de vocês, que está aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Tá aqui, ó. Quem está no meio aqui? O senhor Alessandro Broedel. Tá aqui, ó. Aí aqui tem aqui, ó, pré-candidato a vereador, que tem outro pré-candidato a vereador e por aí vai. Aí eu perguntei, mas vem cá. A CAF é uma associação, é uma cooperativa, o Alessandro é cooperado? Não. Então por que está lá uma foto dele lá na capa da página do Facebook lá? Ah, porque ele é o prefeito. Não. Falei, aí não, Carlos, você vai me desculpar, você está fazendo um papel honroso e eu já te admirava, passei a te admirar mais ainda, mas está errado. E ele reconheceu que estava errado. Falei, não, porque se está o Alessandro lá, tem que colocar os 9 vereadores... Tem que colocar, se tiver um juiz na comarca, colocar o juiz, vai ter que colocar todo mundo? Tá errado. A cooperativa, ela não pode ter partidarismo. E já fora o fato das pessoas que estão nessa cooperativa enxergar o atual gestor como se fosse o Deus. Alguns enxergam. Por quê? Porque tem família na prefeitura, vinculada a essa CAF, trabalha na prefeitura, tem pré-candidatos a vereadores lá dentro, e um monte de coisa. É estranho isso. Aí o cara, não, realmente, é estranho mesmo. Pegou mal aquela foto. Aí, o que aconteceu? Aí eu vou tirar o chapéu para cá, vou falar que vocês fizeram certos, e é dessa forma que nós temos que agir. O que aconteceu? A CAF foi lá, ó, tirou, tá vendo aqui a foto? Um homem trabalhando num trator, e aqui no perfil dela colocou uma foto da diretoria deles, tá vendo aqui, ó? Deles, ó, do pessoal que participa. Quero mandar aqui um abraço pro presidente aí, o Rigato, tá bom? Forte abraço pro senhor e para toda a diretoria. Tiraram a foto lá e viram que estava errado. Aí eu questionei, falei, se eu, Edson Isidoro, hoje fosse vereador, por exemplo, e o atual prefeito eu fosse oposição a ele, será que eu poderia ter esse mesmo espaço porque eu sou oposição ao governo? Eu não sou oposição à cooperativa, mas oposição ao próprio governo. Tirou, quero deixar aqui os meus parabéns a todos, deixar claro que eu não sou contra a cooperativa, muito pelo contrário. Se hoje a prefeitura está comprando 30%
com a verba que vem do governo federal, que compre 50, que compre 80, que gaste 100. Eu sei que às vezes não vai conseguir comprar muito mais, porque nem todos os produtos que a merenda escolar, que é preciso, o homem do campo às vezes não produz ou não tem para entregar. Mas se puder, que compre mais. É isso aí. É isso que nós temos que fazer com que o dinheiro da prefeitura gire aqui dentro do município e com isso aqueça a economia. Agora, vou voltar a repetir. O prefeito foi incompetente com a sua equipe de não ter planejamento e logística de se organizar para entregar essas cestas básicas de uma vez só. A exemplo de São Mateus, Linhares e tantos outros municípios, eles estão indo de porta em porta nos bairros para entregar. Soretama exige que o cidadão saia de lá 2 vezes no dia, em uma semana. Alguns vão sair até mais, para chegar lá e sair com 2 raízes de aipim, meia abóbora e uma banana, seu prefeito, que o senhor deu. Uma banana que o senhor deu para o povo. E aí não quer que eu fale? E vocês que ficam aí puxando o saco, porque às vezes não entendem ou por conveniência, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fico, assim, sem saber até o que falar, por quê? Porque está faltando conhecimento. O dia que vocês tiverem conhecimento dos direitos de um cidadão, vocês vão ver que quem está em prefeitura, que está em Câmara, está em Assembleia Legislativa, quem está lá na presidência da República, não está fazendo favor para a gente, não. Está fazendo favor, não. Eu posso votar, eu posso fazer campanha, eu posso estar sintonizado com as ideias de um candidato, mas eu não posso ser alienado a eles, não. E a CAF também quero mandar um recado e pedir a vocês, façam o que é certo, mas não usem da politicagem. Não façam isso, porque hoje é um prefeito, amanhã poderá ser outro. Foi o que o Carlos Cândido observou e disse, foi claro. E eu cheguei na conclusão, inclusive ele também reconheceu, que houve sim uma falta de logística e de planejamento da prefeitura. Só não enxerga isso quem não quer ver, tá certo, gente? Então, para esgotar o assunto sobre a questão da merenda escolar, que inclusive a prefeitura não conseguiu entregar ainda, está entregando, ainda tá chamando as pessoas para irem nas escolas buscar. É isso mesmo, é um absurdo. Se é para ficar em casa, as pessoas têm que sair e se aglomerarem, como eu vi lá na Álvaro Marques, entre outras escolas, para buscar a cesta básica no braço. Ah, mas o povo é muito mal agradecido, não sei o quê, porque fica reclamando. Não, nessa hora tem que reclamar sim. Por quê? Porque os governantes estão falando que é para ficar em casa. Comércio está fechado, estamos pelo 2º ano tomando prejuízo. Primeiro prejuízo foi a rua, que o prefeito até hoje não terminou ela, Avenida Vista Alegre. Safra passada tomaram prejuízo, e agora essa novamente tomando prejuízo fechado, e ninguém sabe a quem recorrer, se abre ou se não abre, porque o povo está na rua. O povo fica em casa, sai para buscar a merenda lá nas escolas. Então, poxa, tá errado. Aí não quer que a gente fale? Eu vou continuar falando sim. Se eu puder, me der vida e saúde, eu vou falar. Cada um ajuda como pode. E eu tenho a certeza do que eu estou falando. Para ir concluindo aqui, eu quero só dizer para vocês o seguinte. Nesse início de ano, principalmente do meado de março até o presente momento, o prefeito de Soretama se preocupou muito mais. Ah, Edson, por que você só fala do prefeito? Vou falar por que eu falo mais dele do que dos outros órgãos e de outras pessoas. Porque ele é o gestor de tudo no município. A caneta, o talão de cheque, né, que hoje é mais online, quem comanda é ele. Então, quem tem hoje o poder na mão de fazer muito, principalmente na hora dessa, é muito mais ele do que eu, do que qualquer... Aí eu já falo um ou outro vereador que deveria estar fiscalizando, tem muitos aí que não abrem a boca para falar um A. Soretama, infelizmente, eu tenho que dizer aqui, tem pessoas lá que são meus amigos pessoais, que eu gosto, mas como vereadores eu tenho que deixar claro, se preocupa muito mais com os empregos dos seus aliados e com os seus próprios familiares do que fazer o que tem que ser feito no município. Porque tem coisas gritantes acontecendo no município de Soretama e ninguém abre a boca para falar nada daqueles que estão lá. Inclusive me negaram a palavra na última sessão, alegando que eu não pedi em 24 horas e Covid. Covid nada, porque as reuniões estão acontecendo e a Câmara está um entra e sai de gente lá toda hora. Mas eu vou refazer e pedir de novo, porque eu tenho muita coisa para discutir lá naquela tribuna. E farei de forma legítima como presidente de partido e também como cidadão. E quero que documentem tudo e que façam as apurações devidas para mostrar o que está acontecendo dentro do município de Soretama. Então, gente, só para fazer um rápido apanhado aqui, para a gente já encerrando essa live aqui,
Na verdade, não é uma live, né? É quase um curso. Estou mostrando para vocês aqui aquilo que de repente não sai também a semana toda. Porque algumas pessoas não têm tempo. Aqui a gente tem dificuldade de jornal publicar as coisas, noticiar isso aí. As pessoas têm até medo de fazer. Eu tento conseguir pessoas para desenvolver um trabalho de jornalismo comigo aqui dentro do município. As pessoas têm medo de escrever sobre isso. Aí eu pergunto, nosso município está desenvolvido? Não está desenvolvido, nosso município está parado no tempo, as pessoas estão amordaçadas por uma questãozinha aqui, outra ali, o meu parente vai trabalhar. Eu ouvi isso essa semana. Eu não falo nada, Ed, se não expõe, porque eu tenho um parente minha que trabalha dentro da prefeitura. O outro, aí empresário, vai lá, grava vídeo lá no Facebook, reclamando, falando, mas na hora que a gente fala, vamos falar sobre isso, aquilo, não vou mexer com política não. Ô moço, o que você está fazendo aí no Facebook é política também. Não tem diferença não, é política. E que diferença tem você fazer isso de forma oficial? Então é isso aí que eu quero que vocês entendam. Prefeito Márcio, até agora, ele se preocupou mais em dar contrato para reforma da Álvaro Marques no valor de R$404 mil, mais de R$404 mil, pagou R$15 mil a arbitragem do município de Soretama, R$316 mil numa nova reforma do colégio João Neves Pereira, que foi terminar de reformar há pouco tempo agora. R$316 mil. Atenção, vereadores de Soretama, procurem saber se realmente é necessário fazer essa reforma nesse momento. O senhor prefeito contratou uma empresa por R$316 mil para reformar de novo o João Neves. Não estou dizendo aqui que talvez não seja necessário fazer algo lá, mas é momento? É necessário? Senhores vereadores, abram os olhos. A prefeitura poderá gastar até R$44 mil na limpeza, lavagem de veículos da Secretaria de Saúde. O prefeito assinou o contrato essa semana passada com o Lava Jato no município e poderá gastar até R$44 mil. Tá certo? Se é necessário, se vão fazer o serviço, se não vão, já não cabe tanto a mim. Atenção, vereadores. Além disso, o que o prefeito comprou até agora que eu vi lá de licitação? Que eu pude ter acesso a alguns documentos. Algo em torno de R$60, R$70 mil em alimentos, algo em torno de R$50 mil em medicamentos, inclusive, diga-se passagem, de pirona aos montes. E essas contratações aqui, o que ele fez até hoje, de fato, diante desse quadro que nós estamos aí, crise econômica, na saúde, etc., o que ele fez é irrisório em vista do que ele está fazendo aqui na situação da pandemia e do que nós estamos sofrendo. Em vista das contratações de reforma. E para fechar aqui essa conversa, quero dizer para vocês o seguinte. Agora, no início de abril, o prefeito municipal de Soretama assinou um contrato com uma empresa do parente dele, né? Aqui do município, um contrato, na verdade, que foi uma adesão à ata. Uma adesão à ata. Se for analisar direito, e nem concorrência direito teve, no valor de R$482 mil para a compra de material de construção no município. Horas. Se a prefeitura não constrói, não reforma praticamente nada, sempre contrata empresas para fazer isso, e as empresas são responsáveis pela mão de obra e o material, onde está indo e aonde vai esse material, seu prefeito? Porque de 2018 a 2019, o senhor, além desse contrato, o senhor já pagou R$420 mil para essa mesma empresa do seu parente, seu prefeito. Isso é ruim, isso é chato, é imoral. O senhor que tanto criticou o prefeito que saiu, que também fazia essas coisas aí, esses cambalachos, agora o senhor está fazendo igual? Uai, é estranho, né? Então, nós vamos falar mais sobre isso aí. E tudo isso aí eu vou disponibilizar para vocês, vou estar postando, para vocês saberem que não é conversa fiada e aquilo que eu estou falando são informações de ordem pública. Não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém. E quando se trata da coisa pública, de homens públicos, nós podemos falar aquilo que nós temos o direito e o dever como cidadão ou como político. Tá certo, gente? Então, quero, além de tudo, para encerrar, dizer o seguinte. O nosso município de Soretama é um município rico,
é um município que tem um potencial de desenvolvimento gigantesco e tudo que eu falo aqui vem como proposta, não é só críticas. E as pessoas só enxergam as críticas. Na verdade, as pessoas, elas até sabem que a gente está falando que é verdade, mas muitos, hoje, amarrados a um emprego na prefeitura, por causa de um benefício próprio, preferem enxergar de outra forma. Então, isso é ruim, né? O nosso município é um município que tem condição de desenvolver bastante. Não quero aqui criminalizar e nem tampouco criticar e falar que é ruim trabalhar na prefeitura nem nada. É normal, mas o gestor tem que ter consciência de que ela não pode transformar no cabide de emprego e nem como um meio de se fazer barganhas no meio político. Isso é ruim. Tá? O gestor consciente, ele não usa as pessoas, não compra as pessoas, não utiliza as pessoas para ficar fazendo esse tipo de picuinha e nem tampouco acha que as pessoas são laranjas que se descascam, chupam caldo e depois dispensam elas. Tá certo? No mais, eu quero dizer para vocês o seguinte: seu prefeito, se eu fosse eu, pediria desculpa ao homem do campo, ao produtor, à CAF, porque na verdade tudo que aconteceu essa semana de pessoas reclamando foi pela incompetência, pela falta de planejamento e logística do senhor. E o senhor preferiu jogar a culpa na população toda, em mim e em outros que criticaram a forma como o senhor fez, não os alimentos. E o senhor, de forma covarde, ficou nos grupos de WhatsApp postando, inclusive até a nota da CAF, que o senhor mesmo andou postando, que o senhor mesmo não teve coragem de gravar um vídeo e falar pelas pessoas e pedir desculpa a elas. Olha, gente, eu encomendei, comprei, mas atrasou, hoje eu só vou entregar para vocês, né, a empim, a batata, isso e aquilo. Sabe o que o senhor fez? O senhor deu uma banana para o povo, uma banana, isso foi o que o senhor fez. E o senhor acha que o povo não pode reclamar? Então, abra os olhos, vereadores. Abra os olhos, porque vocês estão deixando muito a desejar. Tá certo? No mais aí, quero agradecer a todos vocês que estão participando aí dessa live, assistindo. Se possível, compartilhe, curtam aí, porque nas próximas vocês vão ser avisados automaticamente. E assim vocês contribuem para que a gente possa formar opinião e mudar a mentalidade e a cabeça das pessoas nesse município de Soretama, que tem muito a progredir, a crescer, a se desenvolver. Soretama até hoje só conheceu o que é crescimento, não sabe ainda o que é desenvolvimento. Desenvolvimento é muito melhor para todos, podem acreditar. Forte abraço aí de Edson Isidoro, fiquem todos com Deus.